Olá, estou começando esse vídeo aqui porque eu recebi várias mensagens de algumas pessoas pedindo que eu explicasse um pouco da minha tela de operação. E aí, esse aqui é um setup de leitura de fluxo, como a gente chama no mercado, tape reading, né? É um modelo de operação que você não precisa de gráfico para operar. Lógico que a gente olha para o gráfico, muitas vezes ele é mais intuitivo, mas toda vez que a gente opera pelo price action, né, a parte de análise técnica, a gente está olhando para o passado e aí a gente projeta um futuro. Aqui no caso a gente está vendo de fato quem está causando o movimento. Então é uma outra maneira de se operar. Vale lembrar que não existe certo nem errado, não existe só ganha dinheiro de um jeito ou do outro jeito que ganha dinheiro. Na verdade, cada um se adapta a um modelo de operação. Vou explicar um pouco aqui de como que eu analiso, né, essas informações aqui na tela. Então, para começar, essa aqui é uma tela para operação de dólar que eu utilizo no dia a dia. Aqui eu utilizo uma ferramenta chamada Superdom. Ela me dá aqui o preço que a gente tem em determinado momento, né, o preço que a gente tem agora. Me dá o saldo por faixa de preço, me dá aqui quantos contratos eu tenho de força compradora e quantos contratos eu tenho de força vendedora aqui. No Volume at Price, eu vejo também volume por faixa de preço. Isso para mim é muito bom, eu consigo detectar melhor aqui pontos de suporte e resistência, quantos contratos eu tive por variação de preço e também se eu tive um volume muito mais vendedor ou muito mais comprador. Aqui eu utilizo o Times in Trades com filtro para entender de fato quem é que está movendo o mercado. Então, por exemplo, eu vejo que a JP Morgan comprou 90, Santander comprou 80, XP comprou 100 contratos. Então eu vejo que essa faixa de preço aqui do 5.300, 5.299, essa faixa de preço aqui existe o interesse comprador. Ou seja, aqui é uma área que eu já começo a monitorar alguns players grandes. Aqui eu utilizo o Times in Trades também, mas com outro filtro. Eu vejo aqui basicamente quem são pequenos players que estão operando. Eu vejo também onde tem muito robô batendo na compra, robô batendo na venda. Aqui eu utilizo o Times in Trades com uma outra configuração de evolução no tempo. Então eu vejo que durante o dia quem são os players aqui, as corretoras que mais compraram, as corretoras que mais venderam, quem montou posição, quem desfez posição. Então aqui eu analiso o histórico do dia, no caso aqui, das corretoras. E aqui eu fico analisando quem são as corretoras mais compradas, as corretoras mais vendidas, onde está o preço médio de cada corretora. E aí eu preciso entender se essas corretoras estão estopando, se elas estão, de fato, montando uma posição, se elas estão executando lucro. Então esse é um tipo de operação de fluxo. Eu particularmente gosto muito de operar fluxo, adoro ver o que está causando o movimento e isso, para mim, é interessante. Eu basicamente gosto de operar assim e tenho bons resultados operando assim. Espero que esse conhecimento tenha sido válido para você. A gente se encontra aí nos próximos vídeos e se encontra pelo meio do mundo também. Um abraço.